A vez do amor chegou, enfim. Então, bora dar o start em mais um dia de Favela Sounds? Você já imaginou ser dono do seu próprio negócio, além de ter uma renda para contribuir com o desenvolvimento da sua comunidade ou na solução de um problema social? Abrindo os nossos trabalhos, eu quero e preciso que você conheça a Flávia Viana. Ela é coordenadora de inovação social do Oi Futuro. Na oficina Negócios e Impacto Social, apresentada pelo Labora Oi Futuro, ela vai te estimular a pensar um mundo novo de oportunidades. Nessa oficina que investiga a implementação, as ferramentas e a estruturação e a relevância de negócios nascidos para promover o impacto e a transformação social. Favela Sounds é realizado pela Unome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo de Brasília e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Flavinha, agora é com você. A vez do amor chegou, enfim. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Para mim é uma alegria poder estar com vocês hoje e na programação do Favela Sounds. Um luxo, na verdade, poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do que eu venho lendo e pesquisando sobre negócios de impacto social. Mas antes da gente começar a conversar sobre os negócios de impacto, eu quero me apresentar. Me chamo Flávia Viana, eu estou coordenadora de inovação social no Oi Futuro. Na verdade, eu já tenho uma trajetória aí de 16 anos no Oi Futuro e atuando com inovação social. E na minha trajetória eu pivotei, como a gente costuma falar no universo de negócios, eu pivotei a minha carreira profissional. Eu sou economista de formação, mas lá pelas tantas eu entendi que o meu coração batia pelas questões sociais e eu quis entender como é que a gente faz, como é que eu podia, com o meu conhecimento na área de economia, eu poderia trabalhar para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento social, né? Fiz uma segunda faculdade de serviço social e eu tenho, enfim, especialização em gestão e também um mestrado em administração pública, com ênfase nas políticas públicas. E, enfim, é um pouco da minha trajetória. Acredito muito no potencial humano e é por isso que eu estou aqui, que eu pesquiso inovação e motivo pelo qual eu venho dedicando parte da minha vida a tentar contribuir, né, para a transformação positiva desse mundo que a gente vive. Queria agradecer muito o convite do Favela Sounds para estar aqui. Como eu falei, para mim é uma alegria e um enorme privilégio. Mas vamos ao que interessa, falar um pouquinho sobre os negócios de impacto social. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouco da tela, vou sumir um pouquinho, mas eu preparei um material para um pouco nortear a nossa conversa e ajudar também nessa parte um pouco mais conceitual e um compartilhamento também de algumas ferramentas que eu trago aqui para vocês. E eu fiz uma agendinha que ela começa um pouco contextualizando, né, do que a gente está falando, como é que isso surgiu. Eu vou trazer algumas características que nos ajudam a entender e a identificar um negócio de impacto social. E aí eu trago também, compartilho com vocês algumas ferramentas que elas têm o objetivo de nos ajudar a organizar nossas ideias, acerca da identificação de problemas e como é que eu vou me aprofundando nesses problemas até para poder pensar nessas soluções e estruturar os negócios, né?
pelos quais eu estou, enfim, trabalhando, me dedicando, e eu quero ser um empreendedor de negócio de impacto. Então, vamos lá. Bom, eu gosto sempre de abrir dizendo, falar de negócios para impacto social, apesar do termo, né, tá sendo muito usado nos últimos 5 anos, não é, de fato, um tema novo, completamente novo. Falar de práticas que visam o bem comum são atemporais, né? E aí eu fiz um recorte aqui e trago da década de 70 até hoje como atores sociais, como a sociedade ela vem se organizando e buscando soluções para os problemas da sociedade. Então, em 70, surge o Banco Popular de Microcrédito de Bangladesh, que rendeu um prêmio Nobel ao Yunus. Em 80, a gente tem uma organização que é super conhecida no desenvolvimento de empreendedorismo social, que é a Choca. 10 anos depois surge a Avina, e aí, nesse meio tempo, a gente vê a Eco 92 aqui no Brasil discutindo todas as questões socioambientais, e eu vou destacar nessa jornada, né, em busca pelo bem comum, na década de 2000, começa a surgir aí um movimento chamado Força Tarefa, que busca aí entender melhor essa engrenagem dos negócios para impacto social. Essa força-tarefa de negócios de impacto, de investimento em negócios para impacto social, ela começa a ganhar corpo, como eu falei, em 2000, no Reino Unido, e ela começa a incentivar e a provocar, na verdade, outros atores em outros lugares desse nosso grande mundo, a também pensar e a fazer coro, né, em como é que a gente pode, através dos negócios, influenciar uma nova forma de se fazer negócio, uma nova forma de gerar riqueza, né? Isso vem muito das próprias discussões sociais, né? Já de muito tempo, os consumidores já não querem mais só uma marca, consumir de uma marca que vende qualquer produto de serviço. Ela quer entender efetivamente de quem que ela está comprando e que impacto, para além da sua produção, do produto ou do serviço que ela está entregando, qual é o impacto realmente que ela está gerando para que a gente tenha uma sociedade, um mundo melhor. E aí, esse tema, né, dessa mobilização da força-tarefa de finanças sociais, ela chega no Brasil em 2015, muito influenciada, inspirada, melhor dizendo, né, por essas outras forças-tarefas. E aí, o que esse movimento que chega no Brasil traz de novo para a gente? Primeiro, ela faz um mapeamento. E ela diz, olha, hoje a gente tem um campo, que é um campo da filantropia no Brasil, que trabalha basicamente com as ONGs, né? São organizações sem fins lucrativos que vão buscar recursos não reembolsáveis, recursos de editais, públicos, privados, mas são recursos não reembolsáveis. Algumas chamam de a fundo perdido, né? Recurso a fundo perdido, que fundo perdido não tem em absoluto, é muito bem achado, bem aplicado nas questões sociais. Então, esse campo da filantropia sempre foi muito liderado pelas organizações da sociedade civil, as ONGs, que dialogava muito de forma fluida, né? O campo dela era atuar com as fundações, com os institutos, como eu falei, com os editais públicos, para captar esses recursos e aplicar no desenvolvimento dos seus territórios. E, de um outro lado, você tem o mercado, né? O mercado em que tem as empresas, as indústrias, elas produzem, vendem para os indivíduos, e é o que a gente chama do campo das finanças tradicionais, que a gente já está acostumado.
A proposta da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, né, que vem dessa força-tarefa, é entender como é que é possível conectar, e como se faz conectar esses dois campos da filantropia e das finanças sociais num campo que agora a gente chama de finanças, das finanças tradicionais e da filantropia, me desculpe, com um campo novo que a gente chama agora de finanças sociais. Dentro desse novo ambiente, a gente tem aí não só as fundações, os institutos e os indivíduos que, por outro lado, né, estão adquirindo os produtos, mas a gente tem o governo, a gente tem todo um setor privado que vai dialogar com esses dois campos. E a gente também não tem mais só ONG e a gente não tem mais só empresa tradicional. Um negócio de impacto social, ele vai buscar, como na imagem aparece, um equilíbrio entre o impacto social e o retorno financeiro. Então, para a gente, para essa nova sociedade que a gente busca construir próspera, com equidade e com desenvolvimento, não cabe mais só ter como objetivo o retorno financeiro, né? O mundo que a gente vive já não suporta mais um capitalismo, né, dessa forma, um sistema capitalista que funcione só pelo retorno financeiro. Isso já há muito tempo já dá sinais de completo desgaste. E a gente traz, então, para esse nivelamento da balança, como é que a gente pode pensar no negócio e também trabalhar com impacto social. Para que a gente tivesse um rumo, né, tivesse uma estrela guia, a Aliança propôs, lá em 2015, 15 recomendações para que a gente pudesse atingir um amadurecimento do ecossistema de negócios de impacto social. E aí, dentro dessas 15 recomendações, a gente tem ali um papel que cabe ao protagonismo, como aqui a recomendação número 2, né, um protagonismo das fundações e dos institutos, como é que esses institutos e essas fundações podem contribuir para o fortalecimento desse novo ecossistema, né, que estava surgindo. Então, assim, qual é o papel dos fundos de investimento, qual é o papel do Sebrae, por exemplo, como está aqui na recomendação 9, como é que a Aliança poderia provocar que cada ator social pudesse cuidar, né, de uma recomendação dessa, cada grupo social pudesse cuidar para que a gente tivesse uma alavancagem, um fortalecimento e uma alavancagem desse ecossistema. Bom, nesse novo entendimento, né, desse ambiente de finanças sociais, não cabe mais só a captação de recurso não reembolsável, como não só a venda pura e simples do produto ou do serviço, né? Eu tenho que combinar os dois. E aí, nesse novo campo, cabe a atuação de organizações da sociedade civil, cabe ações de cooperativas, como cabe também o surgimento desses negócios que têm missão social, ambiental e que podem, dentro da sua estrutura de funcionamento, gerar receita, obter lucro e aí entender como é que ele vai usar esse lucro para se desenvolver, para distribuir rendimentos. Um negócio para impacto social pode distribuir os seus rendimentos para os acionistas, enfim, mas isso vai depender muito da própria estruturação do negócio, tá? Você pode escolher ter um negócio de impacto que reinveste toda a receita e o seu lucro para o fortalecimento e para a ampliação desse negócio de impacto, como você pode ter também um negócio de impacto que queira fazer a distribuição de rendimentos, só que ela antes tem um compromisso com o impacto social e com o equilíbrio financeiro do próprio negócio. Bom,
A gente tem observado, como eu já falei, uma ampliação da crise social, né? Um agravamento, eu diria, né, das desigualdades sociais. Então, com níveis cada vez maiores de desigualdade, de impactos ambientais na nossa sociedade, né? Um excesso de chuva, o que esse excesso de chuva ou a seca intensa traz para a gente e que consequências ela traz, quais são os impactos que ela traz no nosso dia a dia e como é que esses impactos afetam a economia, a gente vai ver como é que isso pode, né, esses impactos, eles acabam trazendo para dentro da nossa casa, não é nada, não é só algo macroeconômico, não, a gente começa a sentir dentro das nossas próprias casas, né? Então, a gente vê ao longo do ano, e no último ano a gente está vivendo ainda em crise de pandemia, como as questões sociais, como a desigualdade, ela vem se ampliando. E o que a gente pode fazer com relação a isso, né? Não cabe mais o tamanho dessas questões está grande, né? Está enorme, que não cabe mais um ou outro ator social, um ou outro grupo, mas a combinação de ações de vários atores é que vai conseguir fazer com que a gente se movimente e traga uma nova consciência e ação, mais do que consciência, é ação para um mundo melhor, para uma economia, para um sistema econômico melhor. Então, assim, o que a gente percebe é que novos desafios, essas novas exigências socioambientais, elas se apresentam com dimensões continentais. Não é algo só do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, não. Esses novos desafios, eles têm uma dimensão continental e demandam novas ações e fontes de recurso, né? Então, assim, os editais não reembolsáveis não dão mais conta, as ações governamentais sozinhas também não, então é importante que a gente se junte e possa buscar outras soluções, provocar outras soluções, posturas e soluções alternativas. Então, assim, dentro dessa nova perspectiva de como fazer negócios, mas fazer negócios com impacto social, gerar riqueza, mas uma riqueza que não destrua o nosso meio ambiente ou não cause mais desigualdade, o objetivo desse novo movimento que é a construção de um ecossistema de finanças de impacto, finanças sociais e negócios, né, para impacto social. A gente tem, a última pesquisa foi produzida pela Aliança dos Investimentos com a PAIP Social em 2019, e ele traz a visão do contexto internacional, assim como ele traz também uma visão do contexto nacional. Como é que a gente pode entender o que são esses negócios, o que eles efetivamente fazem, né? E, assim, uma coisa que é importante a gente entender é que não tem uma definição predominante ou comum nos vários países. Não tem. A PAIP fez a pesquisa envolvendo 13 países, Reino Unido, Estados Unidos, Índia, França, Itália, Chile, África do Sul, não tem um consenso sobre características básicas, mas sim há um consenso de duas variáveis, que é a variável da intencionalidade de impacto, é aquela variável que vai explicar e demonstrar a intenção clara desse empreendedor ou da organização que está constituindo um negócio e que o seu principal objetivo é
resolver um problema socioambiental identificado e ter um compromisso claro com o impacto que ele está gerando. Então, o que efetivamente eu estou buscando com esse meu negócio? Não é só gerar receita e ter lucro. Tem algo muito mais profundo e importante que está me movendo a desenvolver, a construir, a criar esse negócio de impacto social. No contexto nacional, apareceram várias características, né? Apareceu a intencionalidade, apareceu o perfil dos clientes, apareceu a questão do lucro, né, e da distribuição de dividendos. Sim, pode, o uso das tecnologias, mas, de novo, eu bato na tecla que há um consenso sobre, principalmente, esses negócios declararem a intencionalidade do seu impacto e monitorarem esse impacto que eles estão gerando. Mas eu vou compartilhar com vocês também pontos que eu entendo relevantes, que eu destaco aqui. Dizer que é um negócio para impacto social só porque você trabalha com um perfil de clientes vulneráveis não é suficiente para dizer que você está desenvolvendo um negócio para impacto social. Você é uma liderança periférica, é um afroempreendedor. Só porque você é um afroempreendedor, por isso você pode ser considerado um negócio de impacto social. É super importante essa liderança, mas ela sozinha não justifica que você está desenvolvendo um negócio para impacto social. E aí, eu estou trazendo essas questões, vou posicionar agora para a gente entender em que quadrante, aonde é que eu estou, porque eu conhecia o que era os negócios, assim, ações das ONGs. Eu conhecia o que era ação, em que território ficavam, né, os negócios tradicionais, né, que buscavam, eles não tinham um compromisso com o impacto que eles estavam causando, mas eles estavam buscando claramente um retorno financeiro. Então, nesse quadrante que a gente chama, né, nesse pedaço do gráfico que associa impacto, não é central no meu negócio, eu não estou preocupada com esse impacto central, estou preocupada em vender, em gerar receita, lucro, eu estou preocupado com o meu retorno financeiro. Então, é nesse quadrante, nesse espaço, que funcionam ainda os negócios tradicionais. Ah, mas eu atuo numa ONG. O meu principal objetivo é gerar impacto positivo na sociedade, sim, mas você não tinha a preocupação primeira de ter retorno financeiro, não. O principal objetivo é o impacto social, então se captava o recurso e aplicava-se integralmente na execução daquela atividade. O negócio de impacto social, ele tem um compromisso, claro, como eu já falei anteriormente. O objetivo de impacto social está na centralidade do seu negócio. Assim como você também se preocupa porque estamos falando de um negócio, não é um projeto. A gente está preocupado, sim, com o retorno financeiro. Então, é importante a gente entender em que universo é esse que a gente está começando a atuar. Eu não sou um negócio tradicional porque eu tenho um propósito. O negócio que eu quero desenvolver, ele tem primeiro ele mobiliza primeiro pelo impacto. A partir dele, eu vou pensar todo o meu modelo de negócio para que eu possa, sim, vender, sim, ter receita e nessa receita eu retroalimentar o desenvolvimento do meu negócio para que eu continue na minha jornada empreendedora promovendo mais impacto social.
E aí a gente chega nas características mínimas. Eu acho importante compartilhar isso com vocês, até porque há 2 slides atrás eu falei, olha, uma ou outra coisa não vão funcionar para que você que está desenvolvendo, que espera desenvolver um negócio para impacto social, se sustente, né, no seu discurso. Então, de novo, a Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto, junto com a PAIP, nessa última pesquisa que eles fizeram, eles trazem aqui, com base nos estudos e nas várias pesquisas, entrevistas, tanto com o público, pesquisadores internacionais, como aqui do nacional, né, do Brasil, eles chegam ao que a gente chama de um filtro mínimo para se identificar um negócio para impacto social. E eu fico agarrada nesse filtro mínimo, porque eles dão esse norte, né, para quem está pesquisando e para quem quer, de fato, estruturar um negócio. Eu começo pela intencionalidade. O primeiro filtro é a intencionalidade. O meu negócio, ele precisa expressar de forma clara qual é a minha intencionalidade de resolver um problema social e ambiental. Mas, Flávia, como é que eu faço isso? A gente faz isso à medida que a gente estrutura a missão e eu defino os propósitos pelo qual eu quero atuar com a minha empresa. Eu vou colocar, se a minha empresa, eu estou no Instagram, eu estou começando a divulgar as minhas ações, o meu negócio, a venda do meu produto no Instagram. Então, na narrativa que você usa no seu Instagram, você precisa deixar claro a sua intencionalidade de resolver um problema social e ambiental por meio desse seu negócio. Um outro filtro mínimo é o impacto, né? A minha atividade principal, ela traz em si a solução de um problema que é real. E aí eu vou ser bastante enfática quando eu falo um problema real. Não é um problema que eu tiro da minha cabeça. Eu falei, eu acho que é aquilo ali. Você pode até ter essa percepção, a gente está com um problema aqui. Mas quando você está falando de impacto na centralidade do seu negócio, você tem que estar muito bem respaldado. Flávia, como é que eu faço isso? Pesquisando. Buscando os livros, buscando as pesquisas, os dados do IBGE ou dados de outro órgão de referência que traga dados relevantes sobre os problemas sociais. Então, livros, jornal, revista, os dados, né? Eu aprendi com uma amiga jornalista, contra dados e fatos não há contra-argumento. Então, se a gente está bem munido dessas informações e consegue provar que a gente está trabalhando para resolver um problema real, a solução que a gente propõe com o nosso produto e o nosso serviço, ela tem muito mais chances de ser bem-sucedida. Porque você vai atacar realmente uma dor, um problema que é social e que outras pessoas, outros indivíduos na sociedade estão sentindo essa dor. A gente está falando de negócio de impacto social, então a gente tem que falar de retorno financeiro, de forma clara, de forma tranquila e consciente. De novo, eu não estou falando de um negócio tradicional, eu estou falando de um negócio para impacto social. E não à toa, eu comecei pela intencionalidade e pelo impacto, mas eu preciso passar pelo retorno. E esse retorno do meu negócio de impacto social, ele deve vir por meio de uma lógica de mercado. Eu preciso buscar retorno financeiro pela venda, sim, dos meus produtos e dos meus serviços. Então, é preciso que a gente fale, quando está discutindo um negócio para impacto social, tenha a tranquilidade de se falar de
intencionalidade, da robustez do impacto que a gente quer gerar, mas também da consciência e da tranquilidade de como eu vou fazer acontecer esse retorno financeiro, porque, afinal de contas, é um negócio. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é o filtro que fala do monitoramento. É o compromisso que o empreendedor precisa ter em constantemente medir o impacto socioambiental que o seu negócio está gerando para a sociedade. Ele é importantíssimo, justamente nortear, dar robustez no meu discurso e prática de negócio. Eu não sou qualquer negócio, eu sou um negócio para impacto social. Então, o tempo todo, eu tenho que estar com esses pratinhos, esses 4 pratinhos girando na minha mão. Poxa, Flávia, não é simples. Não. Os negócios tradicionais, eles têm uma complexidade. A gente está falando aqui de algo muito mais complexo, muito mais desafiador, porque eu tenho o desafio de fazer esse negócio parar em pé financeiramente e gerar impacto, né? Eu sou até redundante e repetitiva quando eu trato disso, né, dos negócios de impacto, dos conceitos, que é retorno financeiro e é impacto, porque é isso. Não é simples, mas é o caminho que a gente está escolhendo aqui para tentar construir essa nova sociedade, né? Com mais equidade, mais respeito, mais prosperidade para cada um dos indivíduos. Então, fica com filtro mínimo. E aí, para que você estruture um negócio para impacto social, é importante que você assuma alguns compromissos, né? Enquanto que está ali nessa jornada de estruturar um negócio para impacto social. Então, são 4 compromissos que esse último estudo traz da PAIP para a gente. O primeiro deles é um entendimento claro sobre o problema e a solução. E aí, assim, vamos ser generosos conosco de dizer, olha, eu estou começando a minha jornada empreendedora agora e eu quero ser um empreendedor de um negócio social, de um negócio para impacto social. Então, eu vou ter, no meu estágio inicial, um compromisso para identificar esse problema. Quem é afetado por esse problema? Para que eu tenha clareza e me fortaleça para essa solução que eu estou propondo. Faz sentido, essa solução faz sentido porque eu pesquisei esse problema, eu estou atacando um problema real. À medida que você vai avançando nessa jornada empreendedora, nessa jornada social, né, empreendedora social, quanto mais você tem um entendimento do seu problema, melhor vai ser a solução que você vai oferecer para o seu público. O outro compromisso é com a efetividade do seu modelo de negócio. Eu compreendo o meu cliente, eu não estou vendendo para cada um, eu pesquisei quem é meu cliente, quem sente a dor desse problema social, quais são as suas necessidades reais. Até porque você, enquanto empreendedor, precisa oferecer uma solução atrativa. Você precisa entender qual é o tamanho do mercado que você tem, qual é o tamanho do problema que você tem, que você está buscando resolver com seu produto ou seu serviço, até para entender se você tem um mercado que vai fazer com que o seu projeto, o seu negócio pare em pé, né? E com isso, vislumbrar o crescimento gradual, num processo de aprendizado, mas você precisa vislumbrar. Se você oferece qualquer coisa, você corre o risco de não ter mercado e de não parar em pé, não conseguir vender. O terceiro compromisso, de novo, não é um negócio tradicional. O nosso compromisso é com a efetividade desse impacto que eu estou gerando, né? E muito cuidado com isso, porque eu posso ter uma super intenção
de, com o meu negócio, gerar um impacto positivo, mas no meu processo, de alguma forma, eu gero um impacto negativo. Então, eu preciso ter clareza. Eu só consigo ter essa clareza do impacto se eu estou monitorando, se eu estou fazendo anotações qualitativas, né, do impacto que eu estou gerando. É um depoimento de um cliente, é a percepção clara que o meu produto ou serviço trouxe benefícios para esses meus clientes, como quantitativo também. Quando você vai conversar com, né, um potencial investidor, você precisa falar, e um investidor que está olhando negócios para impacto social, você precisa demonstrar com dados qualitativos e quantitativos que você, de fato, é um negócio, você gera receita, você tem perspectivas de se fortalecer e gerar lucro, mas que você tem um compromisso real e na centralidade do seu negócio com um impacto social. E o último compromisso é com a efetividade da governança. É ter clareza desde que quando você é muito pequeno, quando você tem só uma ideia, que você precisa estabelecer práticas mínimas de gestão. Controle, mapeamento de processo, clareza e transparência nos seus processos de produção e de geração dessa receita. E como você vai construindo e vai amadurecendo essas práticas de gestão e seus processos decisórios, como você vai comunicando eles para os vários stakeholders da sua cadeia. O que são os stakeholders? São os seus parceiros, fornecedores, investidores. Então, é essa galera com a qual você vai ter que lidar, porque você está estabelecendo um negócio para impacto, né? Então, assim, eu tenho práticas mínimas de gestão. Tudo que eu compro de fornecedor que eu conheço e que também tem uma prática de impacto social, né? E também busca um impacto social, também é um negócio de impacto social. Tenho os meus clientes estão atentos a se eu sou um negócio social, um negócio de impacto social, eu sou um negócio tradicional. Então, eu tenho que começar a pensar sobre a minha forma de operar esse negócio com essas práticas mínimas de gestão, transparência, né? Lisura, idoneidade, sempre nos meus processos. Bom, daí falei pra caramba para a gente chegar num conceito. Então, os negócios para impacto social são empreendimentos que têm a intenção clara de endereçar um problema socioambiental por meio da sua atividade principal. Então, o que eu faço é o que me move, é o que move a resolver um problema socioambiental. Os negócios sociais ou os negócios para impacto social, eles atuam de acordo com uma lógica de mercado, como eu falei para vocês. Eles têm um modelo de negócio que vai buscar o retorno financeiro e vai se comprometer a medir o impacto que gera. E esse compromisso, de novo, é com o impacto positivo que eu estou gerando, mas o tempo todo revisitando as minhas práticas de gestão e as minhas práticas de operação para ver se, eventualmente, mesmo que sem querer, eu posso estar gerando algum impacto negativo e, imediatamente, poder corrigir, buscar alternativas para corrigir. Tá certo? Bom, aqui eu trago um pequeno mapa para a gente entender como é que a gente está hoje no Brasil com relação ao desenvolvimento, né, ao surgimento de negócios para impacto social. Então, como eu falei, a Aliança, ela trouxe esse conceito de forma mais estruturada para o Brasil em 2015, e a primeira medição para entender como é que estava esse ecossistema no Brasil foi feita em 2017 pela Pipe Social. Naquela ocasião, foi possível mapear 579 negócios para impacto social. 2 anos depois, em 2019, a Pipe fez uma nova pesquisa e ela observou que, em apenas 2 anos, esse ambiente de negócios para impacto social no Brasil cresceu 73%. Então, ela sai de uma base de 579 negócios que se declaram negócios para impacto social para 1.002 negócios. Então,
tem essa evolução e certamente hoje a gente vai ver um número maior, né? E aí eu quis compartilhar também com vocês um pouco de como é que está essa distribuição dos negócios de impacto por região do Brasil. Então, o Favela, ele está com essa amplitude nacional, né? Então, a gente avaliou aqui que seria interessante também compartilhar isso. Sim, há uma maior, enfim, concentração de negócios de impacto na região sudeste, mas a gente já vê esse tema tomar outras regiões, enfim, na região norte, a gente vê uma mobilização grande também para desenvolver o ecossistema local e os negócios para impacto social, eles estão crescendo. Enfim, um pouco desse mapa que eu quis trazer para você e também um pouco, confesso, mobilizar você que está sendo impactado pela primeira vez por esse termo, negócios de impacto social ou negócios sociais. Então, se de alguma forma você ficou instigado, interessado, puxa, é possível eu desenvolver um negócio e esse meu negócio não só gerar lucro, mas também trazer benefícios claros para a sociedade, sim, é possível. E se você está em uma dessas outras regiões, vamos fazer essa corrida. Vamos disseminar o conceito e vamos buscar apoio para desenvolver os negócios de impacto social. Essa pesquisa da Pipe, ela é muito interessante, vale a pena ver. É importante, eu vou trazer aqui, vou pedir licença para me aprofundar um pouquinho só mais, mas que assim, hoje tem uma clareza dos empreendedores que estão estruturando seus negócios para impacto social, que não é só o dinheiro que vai fazer diferença para você estruturar. Muitas vezes o dinheiro, quando ele chega num momento do negócio em que você não tem clareza do problema, que você ainda está em dúvida das soluções, ele pode muitas vezes atrapalhar do que ajudar. Então, hoje, se tem uma clareza da importância dos recursos sempre, mas há também uma percepção, e eu entendo que isso vem de um amadurecimento do nosso ecossistema, que as conexões de formação, de network, elas são importantíssimas. Então, os empreendedores precisam dessa rede de formação, de participar de programas de aceleração, e aí eu vou também pedir uma licença aqui para poder contar um pouquinho do que a gente vem fazendo lá no Oi Futuro, na área de inovação social, com relação a isso. Eu podia ter falado no início, mas enfim, vou trazer aqui para vocês, na área de inovação social do Oi Futuro, a gente se deparou com esse tema lá em 2015 e entendeu que era um campo que a gente podia contribuir, apoiar essa jornada empreendedora por conta da nossa trajetória na época, né, em 2015, de 14 anos apoiando as organizações da sociedade, as organizações sem fins lucrativos, né? Então, a gente também começou a olhar para os empreendedores que estavam com interesse de desenvolver os negócios para impacto social. E aí surge, em 2017, o Labora, que é o nosso laboratório de inovação social. É um hub, é um ambiente em que nós nos propomos ter essa conexão entre esses fazedores, criadores, os empreendedores que estão numa única entoada buscando soluções para os sociais. O que a gente tem feito ao longo dos últimos 4 anos é fortalecer o ecossistema de impacto social, dos negócios de impacto social, oferecendo formações para que esses empreendedores possam tirar a sua ideia do papel, né, como a gente costuma dizer, estruturar as suas ideias de forma a conseguir dar os primeiros passos nesse campo dos negócios de impacto,
também na alavancagem, eu já tenho, mas eu estou precisando passar por um programa de aceleração para fortalecer, para resolver questões dentro do meu processo de gestão, dentro do meu, enfim, da minha estruturação do meu negócio, para que eu possa crescer, alavancar e melhorar, enfim, a minha solução. Então, a gente é esse espaço que oferece os programas de aceleração para apoiar esses empreendedores na sua jornada empreendedora, tá? Não só com os programas de aceleração, mas com um line-up, com mentorias, com momentos que a gente oferece para esse empreendedor. A gente trabalhava muito de forma presencial e com a pandemia a gente converteu as nossas operações para o online. Agora a gente já está avaliando como é que a gente pode funcionar, né, num ambiente híbrido. Mas o importante é que nós estamos aqui e somos um ator dentro desse ecossistema de negócios para impacto social que busca fortalecer esse ambiente empreendedor, esse ambiente de impacto, de negócios de impacto social. Hackeando mesmo, sabe, o mercado, a sociedade, para a gente poder trazer essas novas soluções, porque o tempo que a gente está vivendo, com esses tantos desgastes sociais, questões sociais, desequilíbrios ambientais, desigualdades sociais, não cabem mais. A gente precisa fazer alguma coisa. E a gente entende que um dos caminhos é por meio dos negócios de impacto social. Bom, a gente fecha aqui esse primeiro bloco, que foi um bloco, sim, mais teórico, mais de contextualização, mas eu avalio que é importante compartilhar com vocês, para que vocês tenham um pouco mais de ferramentas e de elementos para refletir sobre quero ser um negócio de impacto social, poxa, eu já estou fazendo aqui, será que eu já sou um negócio para impacto social? Enfim, um pouco, né, como eu falei, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar essas conceituações para que a gente tenha um mínimo ali de alicerce para que a gente possa seguir estruturando os nossos negócios, as nossas iniciativas. Flávia, eu não pensei em ser negócio. Eu posso ser uma ONG que gera receita? Pode e deve. Uma vez, em função desse contexto de crise que a gente está vivendo, é importante que as organizações da sociedade civil possam refletir sobre o seu fazer do ponto de vista de perenidade financeira. Muito tem sido esse tempo de escassez, né, financeira. Então, é possível que uma ONG pense em executar uma atividade que gere receita, não necessariamente lucro, mas que ela possa apresentar para os seus potenciais financiadores uma maneira que ela tenha, eu reforço isso, de alguma sustentabilidade, né, para a sua iniciativa. Acho que isso fortalece o seu fazer social, não desmerece de forma alguma, só mostra outros caminhos possíveis de sustentabilidade para a própria ONG. Bom, mas eu queria falar agora das ferramentas, né? Eu trouxe algumas aqui para vocês. A primeira delas é a árvore de problemas. Então, para você que está pensando, eu queria fazer um negócio, eu queria trabalhar com reciclagem de lixo eletrônico, eu estou montando uma escola que ela é voltada para jovens de periferia na área da tecnologia, enfim. É sempre importante começar clareando, né, e mapeando tudo aquilo que está na nossa cabeça, passar para o papel, mas principalmente
como eu já falei anteriormente, como é que eu consigo mapear as causas reais para o meu problema. Então, nessa figura de árvorezinha, no tronco, a gente tem o problema principal. Qual é o problema principal aqui? Então, escreve. Eu gosto de trabalhar nessa perspectiva, né? Eu gosto de escrever, enfim. Então, qual é o meu problema? E aí, usar a imagem das raízes para ir listando quais são as causas desse problema. Para isso, eu sugiro que você dê um passo atrás e você possa mergulhar no que eu também já falei sobre a questão da pesquisa, da leitura, da literatura, dos dados. De novo, contra dados e fatos não há contra-argumento. Então, se você está munido desses dados e desses fatos, você está tranquilo que você conseguiu fazer uma boa pesquisa e você tem, claro, essas causas do seu problema, vai ficar mais fácil para você elaborar ou melhorar o seu produto ou o seu serviço, que vai ser a solução. Nas folhas aqui dessa imagem, voltando aqui para essa imagem, as folhas, elas vão simbolizar os efeitos dos problemas. Então, anota lá os efeitos dos problemas. De novo, essa é uma ferramenta simples, mas que vai começar a te ajudar a colocar as ideias em ordem e lá na frente vai ser importante para estruturar a sua solução. Bom, assim como você tem uma árvore de problemas, você tem a árvore de objetivos. Você vai construir esse espelho, né, dessa árvore agora com um conceito de objetivo geral para você trazer. Tem uma causa aqui. Qual é o objetivo específico pelo qual eu vou trabalhar para resolver essa causa? Né? Então, você vai fazendo um depara a partir da causa do seu problema e listando e mapeando quais são os objetivos enquanto negócio que você vai tendo. Então, esse é uma primeira, enfim, uma ferramenta que a gente usa para facilitar a organizar essas nossas ideias. Uma outra ferramenta que é muito legal, muito legal, é a ferramenta dos 5 porquês, que ela tem por objetivo buscar a causa primária do problema. Então, assim, todas as vezes que a gente faz uma mentoria, que a gente tem um encontro com um empreendedor, você tem lá a declaração do seu problema, vá sempre se perguntando por quê? Por que isso acontece? Mas por quê? Sabe aquela coisa de criança que vai ficando com o pai, vai falando, mas por que isso? Mas por que isso? Vai chegar uma hora que você foram tantos porquês e você vai buscando essas informações do porquê que acontece esse problema, que você de fato chega na sua raiz, nesse problema real. E aí, mais bem sucedido, tende a ser a sua proposta de solução, tá certo? Essa é uma outra ferramenta que eu acho que é importante também, sobre vários aspectos, utilizar. É super simples, pedacinho de papel, lista. E aí, para você entender quais são as suas habilidades, as suas capacidades, nós temos limitações, somos seres humanos, a gente consegue ir até um determinado momento, mas assim, diante do que você vai mapeando, o que é o seu problema, que pode ser a sua solução e como é que você estrutura o seu negócio, mapeia. O que eu consigo fazer para colocar essa solução de pé? O que eu consigo fazer naturalmente, que é meu, eu já consigo fazer? Para colocar esse negócio de pé, eu vou precisar de ajuda de quem? Enfim, lista ali. Preciso de ajuda de quê? Para quê? E uma outra ferramenta de diagnóstico do que você também vai precisar buscar de apoio como, com quem eu posso falar, quando eu vou precisar fazer. Então, monta
essa relação, né, de se entender enquanto liderança, enquanto empreendedor, o que eu faço naturalmente, que eu consigo fazer naturalmente, que eu consigo tocar o meu negócio e o que eu vou precisar de ajuda. No que eu preciso de ajuda, como que eu vou pedir essa ajuda? Para quem que eu vou pedir? Quando que eu vou precisar pedir essa ajuda? Isso também vai te ajudar a se organizar nessa caminhada, nessa jornada empreendedora. Uma outra ferramenta que também é muito usada em ambiente de negócios e que foi adaptada aqui, está sendo usada também para os negócios de impacto social, é o Canvas da proposta de valor. Nesse Canvas de proposta de valor, você vai trabalhar aqui, primeiro, com o perfil do cliente, né? Como é que hoje o meu cliente sente a dor por não ter o problema dele resolvido? Então, anota lá as dores do seu cliente. Que emoções negativas ele tem porque ele não tem a solução do problema dele? Quais são os custos indesejados? Enfim, de igual forma, os ganhos. Quais são os benefícios que os clientes têm, o que esperam ter, desejam ter, quando eles são surpreendidos por um produto ou um serviço que resolva o problema deles. Lista. Tenta se colocar no lugar desse cliente. O ideal é fazer uma pesquisa com um grupo de pessoas, para que você, de fato, faça uma leitura não enviesada, né? Uma percepção sua, mas você está ouvindo várias pessoas falando como eles se sentem com base naquele problema, por não terem aquele problema resolvido. E no campo das tarefas dos clientes, você vai relacionar lá o que esse cliente precisa fazer para resolver o seu problema. E aí, no contraponto, vem o mapa desse valor, que aí você vai começar a pensar nessa estruturação da sua solução. O que de fato o meu produto ou serviço precisa ter para resolver esse problema que eu já mapeei com o meu perfil de cliente. Tá certo? Essa é uma ferramenta bem usada e bem potente que me ajuda a entrar um pouco nesse universo dos clientes e a mapear e a começar a construir essa minha proposta de valor. Um outro Canvas que também é muito usado é o Canvas do modelo de negócio social. Então, aqui é um outro esquema gráfico, né, que vai, por conta desses vários quadrantes que existem, dando um apoio ao empreendedor para ele ir se organizando nas tarefas que ele precisa fazer, mas nesse primeiro mapeamento. Então, assim, qual é o segmento de cliente ou de beneficiários que eu vou trabalhar? Por conta desse outro Canvas aqui, que é o Canvas da proposta de valor, se você faz ele antes, você já chega no Canvas do modelo de negócio social com várias perguntas resolvidas, né, respondidas ali. De igual forma, qual é a proposta de valor? Você já fez aquela pesquisa antes, você já conversou com seus clientes, você já está com o seu problema, o problema real da sociedade mapeado. Então, você vai escrever nesses quadrantes, nesses quadradinhos aqui, o que cada um deles está pedindo, parceiros chaves. Eu não vou dar conta de tudo, né? Então, assim, quais podem ser os meus parceiros importantes, seja no oferecimento de recurso financeiro, mas seja de serviço. Quais são as resistências que eu vejo nesse mercado, aqui nesse campo 10, por exemplo, né? Quais são as alternativas que hoje existem para esse problema? Quem é que está? Olha para os concorrentes, olha para o mercado, quais são as resistências que eventualmente um concorrente
está enfrentando. Então, esse mapeamento é fundamental para você evitar tropeços. Eles vão acontecer, mas essas ferramentas vão te ajudar a clarear, a clarificar a jornada que você precisa construir e o melhor produto que você precisa, né, que você deve oferecer para os seus clientes, para que eles tenham esse problema resolvido, essa dor deles resolvido. Um outro Canvas, que também foi desenvolvido por um grupo que já vem pesquisando os negócios de impacto social, é o modelo C, que ele traz 2 aspectos na estruturação de um negócio para impacto social. O do mapeamento da teoria de mudança, em que você, nessa coluna da direita, né, da minha direita, que é essa contextualização do problema, de novo lá, pesquisar nos livros, nas revistas, jornais, nos dados qualitativos e quantitativos, o que me respalda para dizer que eu estou trabalhando com foco num problema social, qual é esse público que eu vou atender, quais são as minhas intervenções, quais são as estratégias que eu estou pensando em fazer. Essa é uma ferramenta complementar, mas bem interessante, porque a partir do momento que você já dispõe a pensar na sua teoria de mudança enquanto negócio, o que eu estou procurando fazer, e já pensar nos indicadores, esses outputs aqui são os indicadores, número de pessoas que eu vou atender, nos resultados de curto prazo, quanto nos resultados de médio prazo. E aí eu chego numa visão de impacto para o meu negócio. Assim como nas colunas, né, da esquerda, tanto oportunidade de mercado, eu entender quem são esses meus clientes pagantes do meu negócio, porque eu posso ter um público muito grande, mas dentro desse público, quem é o meu cliente, né, pagante? Qual é a minha proposta de valor? Quais são as fontes de receita? Num primeiro momento, eu faço captação não reembolsável, mas eu já começo aqui a trabalhar com alguma venda de produtos e serviços. Então, isso é importante que seja mapeado. Qual é a minha equipe? Sou eu-equipe? Eu estou sozinho? Quem são os meus parceiros? Quais são as atividades chaves que eu vou desenvolvendo, que eu preciso desenvolver, para que eu atinja o resultado financeiro que me permita ter a sustentabilidade do meu negócio? Então, gente, eu vou parar por aqui. Enfim, tem muitas ferramentas, ainda tem muito o que se falar, mas eu queria deixar um pouco aqui essa primeira ideia, né, dos negócios de impacto social, conceitos, ferramentas, e do quão importante é que estejamos todos conscientes em que estruturar um negócio de impacto social é algo bastante complexo, mas está mexendo com algo importante que está dentro de nós, que é o propósito. Aqui eu vim, eu posso ter uma atividade econômica que não gere impactos negativos nessa sociedade, muito pelo contrário, é possível pensar, estruturar um negócio para impacto social que gere receita, que me faça ter uma perenidade de atuação, né, uma continuidade de atuação, uma sustentabilidade de atuação, e que me permita, ainda que eu faça venda, comercialização de produtos e serviços, promover desenvolvimento local, promover a redução das desigualdades sociais. Ok? Eu espero ter contribuído um pouco com essa reflexão com vocês. Eu me coloco super à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Visitem a página do Oi Futuro, em especial a página da área de inovação social. Visitem o Labora, procurem as nossas programações, enfim, façam parte. A gente vai ter uma alegria de poder receber vocês, jovens de Brasília, jovens do Brasil todo, na nossa programação, e
contribuir para que vocês tirem a sua ideia de um negócio de impacto social do papel, ou que vocês possam, se você já tirou a sua ideia do papel, você possa dar o segundo, dar um terceiro passo, tá bom? Então, gratidão por esse tempo, por esse momento que o Favela Sounds me proporcionou, assim, é uma alegria, realmente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A vez do amor